Vamos falar das outras causas de refluxo e outras doenças do trato, do esôfago, do estômago e do intestino. Vamos falar das possibilidades, o que traz a relação entre doença do refluxo gastroesofágico e o supercrescimento bacteriano. Vamos falar da possibilidade disso ser causado por fungos, além de outros sintomas que o fungo pode trazer. Isso é muito importante tratar para conseguir objetivos que trazem para a estética o que a gente vem buscar no consultório, que pode ser desde doenças de pele até o emagrecimento. São incontáveis os tratamentos que a gente recebe aqui na clínica sobre refluxo. As pessoas tratam o refluxo há anos para aliviar os sintomas, para tratar o efeito. E por que então a gente não vem buscar a causa do refluxo? São várias possibilidades. Nós estamos falando isso nos vídeos anteriores, que se você ainda não assistiu, eu vou convidar você para se inscrever no canal e assistir a sequência dos nossos vídeos falando sobre digestão e problemas relacionados à digestão. O que nós vamos falar agora é a possibilidade do nosso refluxo ser causado por fungos. O supercrescimento bacteriano pode trazer um desequilíbrio da nossa flora que nos traz a solução para a nossa saúde. A nossa flora garante a absorção, a conversão, a produção de vitaminas e o equilíbrio da nossa saúde. O que acontece? Por que a gente pode ter um supercrescimento bacteriano? O refluxo acontece quando retorna do estômago até a caminho da boca, que é o esôfago, um tubo que liga a boca ao estômago. Isso recebendo de volta líquido, resíduo, alimento que era para ficar no estômago, isso agride esse tubo que é o esôfago. Isso causa inflamação que pode cronificar ou trazer sintomas agudos. Muitas vezes, quando cronifica, é onde começamos a tratar o refluxo com antiácidos. Essa é uma questão muito séria que deve ser olhada com muita atenção. Como tratar o refluxo, é importante saber antes a razão, a causa, como iniciou esse refluxo. Por que é necessário saber isso? Para tratar a causa, é lógico, e às vezes o tratamento é simples e grátis. Como a gente já vem falando nos vídeos anteriores, muitas vezes o nosso estilo de vida pode nos trazer as doenças crônicas. Olha só, vamos falar sobre a possibilidade e as causas. Como isso ocorre? O que acontece quando esse líquido ou resíduo de alimento volta para o esôfago? A doença do refluxo gastroesofágico é identificada pela inflamação, pela agressão, pela irritação nesse tubo, muitas vezes identificada por exames de imagem, mas por sintomas nós podemos perceber o que acontece. Alguns sintomas são a tosse crônica, a dificuldade de engolir, a sensação de um muco presente o tempo todo, aquela tossezinha irritativa, de uma coceirinha, parece um pigarro. Aquilo pode ser causado pela presença de fungos no local. Um dos fungos mais recorrentes nessa região é a Cândida. Cândida nós temos que ter, como outros micro-organismos na nossa flora, na nossa microbiota que trabalha para nós. Mas, se essa microbiota entra em desequilíbrio, o crescimento desproporcional de fungos pode causar estes sintomas. Vamos prestar atenção no que acontece e o que a gente sente. Além da tossezinha, da irritação, da sensação de muco, que parece um pigarro ali, nós podemos ter queimação, dor, sensação de pressão no peito, a sensação de dificuldade para engolir,
dificuldade para dormir, a digestão que não acontece porque fica um vai e vem, e às vezes até um regurgitamento mesmo. Às vezes a gente precisa vomitar resíduos de alimento. E ali não tem só o ácido clorídrico, tem bile, tem resíduos, tem o suco gástrico que traz esse gosto amargo, essa sensação ruim. Não tem como ficar bem-humorado com isso, não é mesmo? Isso se prolonga e vai até lá no momento que a gente vai tentar dormir. Isso dificulta a gente pegar no sono, faz a gente acordar na madrugada por esses sintomas, tá? Isso pode estar acontecendo por supercrescimento bacteriano. E a relação entre esse supercrescimento e o refluxo existe aí. Um causa o outro. O que a gente pode observar? Que na área menor do intestino, onde o intestino é mais estreitinho, chamado de intestino delgado, ali acontece a digestão química dos alimentos. E ali deve ser um pouco menos tempo, ali acontece um trânsito maior, ali tem presença de bile também. Então a concentração, a quantidade de bactérias ali é menor do que o intestino grosso, bem mais largo, maior, que faz o contorno do intestino. O que acontece quando existe um número maior de bactérias ali nesse local? A sensação de pressão e a produção de gases, que é o metabolismo dessas bactérias. Então fica ali alto a sensação de pressão, de empurrar, de empachamento, e depois vem a dor e, lógico, o retorno desse ácido para o esôfago. Como que a gente pode lidar com isso, afinal? São muitas as causas disso. O aumento do peso, o ganho do volume no local causado pela gestação ou pela obesidade, que é a maioria dos casos, mas o uso de medicamentos como opioides, antidepressivos podem causar também um relaxamento desse esfíncter, que é a válvula, o que tem que ter a potência, a capacidade de fechar e relaxar. O que acontece se ele fica relaxado quando deveria estar fechado? Esse relaxamento, que pode ser causado pelo aumento do peso, do volume e pela produção de gás dessas bactérias, que vão abrir esse esfíncter e proporcionar o retorno do produto que é para estar no estômago para voltar pelo esôfago, causando a agressão do tecido desse local. Ali já é uma laringite. Nesse momento já é necessário o uso de medicamento para tratar os efeitos disso. Mas só evitando esses medicamentos, eu não uso esse medicamento para nada. A gente precisa se fazer perguntas o tempo todo para saber o que pode estar causando certos sintomas. O que nós podemos estar fazendo? Nos alimentando de maneira que o ácido adequado diminua. Nós precisamos de um ambiente ácido ali, não só ali, mas no estômago todo, no intestino também. O que pode inibir esse ambiente adequado do pH, que é o ácido necessário para tudo isso? Alimentos como o principal deles, o que causa isso mais rapidamente é o açúcar, tá? Ele diminui o ácido adequado e necessário tanto para digestão, para absorção e para que não aconteça a quantidade maior de bactérias nessa área do intestino que é mais estreitinha, que é o intestino delgado. Como que a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia? Nós não vamos falar aqui de caloria, de ganho de peso, de emagrecimento, de índice glicêmico. Nós vamos falar do que causa e do que pode prevenir esses sintomas. Nós vamos falar de como substituir o açúcar e vamos convidar você para pensar se realmente é necessário o açúcar, principalmente o refinado. Há possibilidade de substituição? Sim, há. O mel, por exemplo, é um tipo de alimento que colabora para a nossa flora. Mas nós podemos comer mel? Depende. O mel pode estar contaminado, o mel pode ser hipercalórico, o mel pode trazer outras questões, e se nós estamos na fase aguda daquela sensação de muco na garganta, nós podemos engasgar mais facilmente, principalmente para o idoso, onde a dificuldade é maior. Substituir por açúcar de coco, que é um alimento
com nutrientes interessantes que eu costumo prescrever, também pode ser uma opção. Não usar nada ou adoçar com frutas deve ser estudado também. Você precisa saber quais são as frutas adequadas para você. E num momento agudo de supercrescimento e de presença de fungos além do equilíbrio neste local, algumas frutas também são contraindicadas. Outros alimentos que contêm leveduras, por exemplo, pães, bebidas fermentadas, iogurtes, os fermentados no geral podem piorar a condição. Alimentos mais suaves, mais fáceis de digerir são interessantes. E se você está numa fase aguda, as proteínas que são mais complexas vão ser muito mais difíceis de digerir. Às vezes, a pessoa chega na clínica tomando vários medicamentos e ainda enzimas para colaborar na digestão dessas proteínas. Carne, ovos, às vezes digerir uma banana é difícil e dolorido. Muitas vezes estudar, saber o que se passa com a gente é a grande chave para solução ou a remissão dos problemas. Crescimento de fungos pode trazer doenças na pele, tá? Pode trazer doenças como a psoríase, por exemplo. E nós podemos trazer uma remissão para essa condição, como nós trazemos para herpes. A gente não ouve falar que eu tenho herpes, mas quando eu estou bem, a herpes não ataca. Minha pele fica bem, eu não sinto a dor. Quando a minha imunidade baixa, a herpes aparece. Então, o que a gente pode fazer com relação a todas as outras doenças, todos os sintomas que aparecem, que atrapalham, que incomodam tanto a nossa vida? Não só o herpes, mas várias outras doenças de resposta autoimune também são causadas pelo estilo de vida. Às vezes, trocar um refrigerante tira o ácido carbônico do contato com esse tecido, que é algo super agressivo. Nós podemos substituir por coisas simples, uma água que pode ser gasificada num período de adaptação, adicionada de saborizantes como ervas frescas, por exemplo, pode trazer uma sensação de refrescância, sim, e nós temos uma transição. Nós não temos que tentar ser radicais com nada, mas a consciência, saber que algo do nosso dia a dia, que nós temos acesso o tempo todo, em alguns momentos importantes do dia, pode estar fazendo mal para a nossa saúde. A dificuldade de emagrecer, ou ao contrário disso, o outro sintoma extremo, que é a perda de peso e a dificuldade de recuperar, é um dos sintomas, é um dos efeitos disso tudo que pode acontecer. A dificuldade de dormir, a sensação de estresse o tempo todo pode estar sendo causada por isso. Se você chegou até aqui e não está fazendo muito sentido para você o conteúdo dessa conversa e você ainda não se inscreveu no canal, eu vou convidar você para se inscrever e assistir os vídeos anteriores. Nós estamos numa conversa em sequência para que tudo tenha sentido, para que a nossa conduta, como nós trazemos estes detalhes para a nossa vida, faça sentido. Nós podemos falar nas próximas conversas sobre como lidar com isso, como tratar, como entrar em remissão e como prevenir as doenças de refluxo gastroesofágico.